O professor Zimmermann deixou algo muito claro: a inexistência da teoria do aquecimento global. O senador Reis trouxe também um dado que, na verdade, todas as vezes que a gente vai falar de aquecimento global, a gente não pergunta quanto está aquecendo, mas quando começou a aquecer. Porque se nós olharmos no tempo, que é um fator, tempo, os mesmos eventos que existem hoje já existiram em outros momentos e que não existiam a mesma concentração do suposto gás do efeito estufa. Então, se a minha contribuição inicial de hoje, da minha fala, ela é muito simples. Nós não temos que discutir CO2. Nós não temos que discutir quanto emite, quem emite, o percentual que emite, quanto sequestra ou quanto não sequestra, não importa. Porque só existe medição de algo que existe um problema, e aí você precisa mensurá-lo para poder reduzi-lo ou combatê-lo. Se não existe o problema, não faz sentido medir. Não sei se vocês concordam comigo, mas se não existe aquecimento global, não existe a necessidade de mensurar emissões de gases de efeito estufa, CO2. Tampouco o seu sequestro. Mas se você não acredita, talvez, numa fala tão objetiva assim, eu posso trazer para vocês que nem mesmo a ONU acredita no aquecimento global. Quando o professor Zimmermann trouxe a questão da Convenção Quadro, seja do clima de 2015, do Acordo de Paris, eu quero rememorar uma Convenção Quadro de 94, de Nova York, onde já se estabelecia os princípios gerais. A Convenção Quadro ela já era a mais bem vista, entre aspas, no mundo, aceita no mundo pós-cortina de ferro, né? Pós a queda da União Soviética, os países acabaram participando mais, o que não aconteceu, por exemplo, em Estocolmo, que existia ainda uma divisão no mundo em relação à guerra, mas os países, de certa forma, participaram com mais, com a presença, com seus comissários, e lá na Convenção Quadros está escrito o seguinte, e veja, hoje também, todo o combate, todas as medidas adotadas de combate ao aquecimento global levam em conta o princípio da precaução. Ou seja, não se combate pela certeza da existência, se combate pela possibilidade deles estarem certos. Existe uma grande diferença entre o que é dito e o que é feito. Isso acontece muito. A impressão é a que fica, que é o que é dito. Agora, o que efetivamente é feito é diferente. Nem mesmo a ONU acredita no aquecimento global. Tanto é que de 4 graus caiu para 2,5, que agora caiu para 1,5 de aquecimento. A desertificação do Brasil, que é a última pauta que eles estão tratando, né? Escassez de água, problemas hídricos, que eles estão tratando de certa forma hoje. Na década de 70 já foi anunciado a desertificação da Amazônia em 35 anos. Passou-se 50 anos e a Amazônia continua lá. Até porque o professor Mullion há muito já diz, né, não é mesmo? Não é a floresta, a Amazônia não está lá porque não chove na Amazônia porque tem a floresta, né? Tem a floresta amazônica porque chove. É o contrário. Floresta não cria água, né? Então não existe desertificação da Amazônia pelo desmatamento da Amazônia. Não faz sentido nenhum. Mas se na minha primeira contribuição já do dia é nós evitarmos a discussão, eu vou trazer os porquês. Por que nós temos que discutir o verdadeiro problema? Não é a questão de quanto emite. E aqui eu vou trazer, você talvez um pouco de audácia, de certa forma defender o quanto o Brasil preserva é muito bom. É uma propaganda muito boa para a população. Mas do ponto de vista de nós encararmos a verdade para debater políticas públicas, será que faz sentido a gente defender que o Brasil tem 60% de mata, por exemplo? Para que vocês tenham uma ideia, quando o senador Reis trouxe a questão do globalismo,
principalmente tratando do Código Florestal, ninguém se importa quanto o Brasil preserva. A questão não é essa. E a Europa não preserva porque não faz sentido para ela preservar. E aí vocês podem estar olhando para mim e falando assim, mas André, o que você está falando? É muito simples. Todos os estudos com base nos estados florestais, as questões, como é que estão as florestas no mundo hoje? World Forest Study, tem a União, a própria ONU tem agências que tratam sobre pesquisas florestais, todas elas são unânimes. Hoje, 35% das florestas primárias, que são aquelas florestas como Adão e Eva vieram para o mundo, como Pedro Álvares Cabral encontrou o Brasil, que são as florestas primárias, né? 35% delas estão concentradas em 3 países no mundo. 3. Canadá, Rússia e Brasil. Só que, quando nós estamos discutindo florestas, nós temos que levar em consideração que só existe risco para a humanidade, veja, conforme os estudos que eles trazem, só existe riscos para a humanidade se as florestas tropicais reduzirem drasticamente, porque elas são responsáveis pelo grande fluxo de água, respiração, biodiversidade, toda aquela historinha. Ou seja, para a Europa não faz sentido reflorestar nada, porque ela não é uma floresta primária, tampouco tropical. Se o europeu, americano, entre outros, a agenda pudesse transformar o Brasil numa grande floresta de novo, é o objetivo, é esse. Eles não precisam preservar nada, porque os próprios estudos sobre florestas indicam que as florestas deles em nada contribuirão para o mundo. Faz sentido a gente defender que o Brasil preserva 60%, por exemplo, quando a discussão é política pública? Da mesma forma como não faz sentido a gente discutir sequestro de carbono quando não existe aquecimento global. São situações como essa que nós temos que repensar a forma como nós vamos tratar. Claro, eu tenho certeza que se qualquer pessoa hoje, como o professor Zimmermann trouxe, fizer como Molion faz, como Ricardo Feliz faz, como tantos outros já fizeram, e colocar em xeque a teoria do aquecimento global, eles serão ridicularizados, perderão cadeiras de pesquisa, entre tantas outras medidas para tentar destruir a reputação dessas pessoas. Então é muito difícil a gente ver no parlamento alguém que bata nessa tecla. São poucos. Dá para contar nas mãos que batem na tecla. Então, para que os colegas do Rio Grande do Sul, deixa eu tratar do Rio Grande do Sul, porque o ano passado a gente estava discutindo algumas questões de desapropriação de terra e demarcação de terras indígenas. Eu falei para vocês que eu vou trazer do ponto de vista prático, e eu quero fazer um link das florestas, porque as florestas estão na agenda 2030. As florestas pertencem ao ODS, Consumo Responsáveis e Vida na Terra, que são 2 ODSs. E o que tem a ver floresta com marco temporal? Por exemplo, demarcação de terras indígenas. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, a época, e o Galvão vai lembrar disso, logo quando começaram as discussões sobre a proibição de importação de produtos de origem desmatadas pela União Europeia, criação de certificações, rastreamento dos produtos, entre tantas outras coisas, uma das questões que foi tratado nesse documento no Parlamento da União Europeia foi a questão de os indígenas contribuem para a manutenção da floresta em pé. Manter indígenas nas florestas significa aumento florestal e aumento do que eu disse antes? Do controle ambiental, controle climático, preservação do meio ambiente, da biodiversidade, que tudo isso respeita e é o objetivo dos ODS, vida na terra, consumo responsáveis. Bom, a partir do momento que você tem um ODS que estimula a presença de indígenas na terra para aumento florestal,
olhando o que eles próprios escrevem sobre florestas tropicais e a sua necessidade de ampliar e existir para controle climático, aquecimento global, quem julga o marco temporal, hoje no Brasil, Supremo Tribunal Federal, no próprio site consta os ODS. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal, né, há 2, 3 anos já eles já fazem isso, eles julgam as causas de acordo com os ODS. E quando nós vamos ver uma questão, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre a demarcação de terras indígenas, terras de pequenos produtores rurais que estavam lá há muito tempo, e que as pessoas ficam espantadas com esse tipo de coisa quando acontece, eu fico, e o professor Zimmermann, talvez, e outras pessoas sejam advogados também ficarão, do ponto de vista jurídico, isso é desastroso. Mas do ponto de vista da Agenda 2030, isso é previsível. Porque eles escreveram o que eles vão fazer. E veja, o marco temporal aprovado no Congresso Nacional, em um dos seus artigos, não vou me recordar de cabeça agora, me perdoem, consta a possibilidade de envio para a demarcação de terras indígenas. Veja, o que o Congresso aprovou. Envio de demarcação de terras indígenas, áreas destinadas de propriedade da União, mas destinadas a interesse social. Por exemplo, como cumprimento da função social da terra. Se você não cumpre a função social da terra, desapropriação da sua fazenda. Quando eu digo que nós temos que resolver o problema e começar a combater o problema e as políticas públicas da Agenda 2030, olhando verdadeiramente o problema, o que eu quero dizer com isso? Se existe função social da terra para ser cumprida, eu posso desapropriar áreas e entregar para a reserva indígena e compor florestas no Brasil, que é o objetivo do ODS. Trabalho escravo é o que nós estamos passando agora no estado do Rio Grande do Sul? Se constatar trabalho escravo numa propriedade, pode ser desapropriada. Tanto o trabalho escravo como plantação de psicotrópicos, né, drogas ilícitas, é uma possível desapropriação sem indenização do proprietário. Mas, digamos assim, não chega ao nível do trabalho análogo ao escravo. Talvez algumas questões trabalhistas. Desapropriação por função social, descumprimento da função social da terra. Porque você tem que observar a legislação trabalhista e a harmonia com o trabalhador. Agora eu vou mais além. Existe uma campanha hoje no Brasil de recuperação de pastagens degradadas. É o grande mote do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Recuperação de pastagens degradadas. No Brasil, hoje, nós temos uma média de 65% de pastagens degradadas. O Conselho Nacional do Ministério Público já equiparou pastagens degradadas como danos ambientais e climáticos. A própria Agenda 2030 e as metas de reduções de gás do efeito estufa no Brasil levam em consideração pastagens degradadas. Considerando que o Supremo Tribunal Federal observa os ODS para julgamento das questões envolvendo direitos constitucionais, se um proprietário rural que tem pastagem degradada tiver sua propriedade desapropriada, pastagem degradada, descumprimento da função social da terra, que é a preservação do meio ambiente, ele recorre no judiciário, chega no STF. Se é meta a ser cumprida, está correta a desapropriação. Bom, aonde está o problema? Eu poderia dizer que o problema é a existência da função social da terra, que é verdadeiramente um problema. O problema da função social da terra é esse. Você transformar em um conceito discricionário qualquer coisa que possa ser interpretado, né, de certa forma. E o tribunal vai dizer, não, isso aqui viola a política climática, logo está certa a desapropriação. Eu posso mandar para a terra indígena, eu posso mandar para a reforma agrária. A pastagem degradada. Ou trabalho análogo escravo. Ou inobservância da produtividade, que são os requisitos, né, de cumprimento da função social da terra. Mas vocês conseguem compreender que o problema ainda é antes? A existência do aquecimento global.
Com o mercado de carbono não é diferente. O agro não entra. Se hoje nós já temos oligopólios, né, concentração de mercado para fertilizante, máquinas agrícolas, entre tudo que a gente precisa para sobreviver, tem 10 holdings no mundo, 10 empresas no mundo que controlam todos os alimentos que estão nas gôndolas do supermercado. Nestlé, Kellogg's, entre tantas outras, PepsiCo, entre tantas outras. Com o mercado de carbono, vocês acham que vai acontecer o quê? Aumentando o custo de produção. Você acha que os pequenos fornecedores terão condições? Os médios fornecedores terão condições? Concentrará ainda mais o mercado. Não existe oportunidade no mercado de carbono. Até porque ele parte da premissa errada. Existência do aquecimento global. Quando a gente fala em combate, Márcia, desculpa se eu já nem sei como é que está o meu tempo, mas eu acho que a mensagem que eu tinha que passar hoje é que nós temos que parar de ficar tratando do acessório e a gente começar a tratar do principal. Ninguém terá segurança jurídica no país, não haverá segurança jurídica no país enquanto existir aquecimento global e função social da Terra. Porque a função social da Terra é um instrumento para fazer a agenda andar 2030 no âmbito do agronegócio. É esse o ponto. Eu falei de floresta. Falei um pouco sobre o trabalho escravo que está acontecendo, a influência das políticas externas indígenas, enfim, como é o controle, como faz acontecer, né? Agora vamos falar de combustíveis fósseis, diesel, né, que os produtores europeus estão aí discutindo o fim do subsídio. A gente acha lindo, o grupo de WhatsApp roda todo dia alguma imagem da Europa, né, de manifestação, jogando esterco nos parlamentos, enfim, a gente acha lindo. Mas as mesmas políticas que precederam as manifestações, são aplaudidas hoje no Brasil como oportunidades. As mesmas. O Carbon Border Adjustment Mechanism, que é o ajuste fronteiriço de carbono que a União Europeia quis criar, que é o controle com base nas emissões de gases de efeito estufa, lá já foi aprovado faz tempo. O que eles estão lucrando agora é a consequência disso. Porque dentro da agenda está a redução do consumo de combustíveis fósseis. Logo, eles precisam onerar o uso de combustíveis fósseis. A manifestação deles não começou, nós não gostamos da Agenda 2030. Até ontem, ninguém ligava para a Agenda 2030 na ONU. Era meia dúzia de pessoas também. Igual a gente aqui no Brasil, que ficava batendo na tecla. E a pessoa acha, não, mas isso nunca vai chegar em mim. Isso chega lá para frente. A mesma agenda que hoje, né, que foi a consequência do que está acontecendo hoje na Europa, está sendo vendida no Brasil como oportunidade. A mesma. A gente não está enfrentando o problema. Nós estamos vivendo em volta do acessório. Dizer que o Brasil tem a legislação ambiental mais rígida do mundo é olhar para o europeu e perguntar para ele, ele vai olhar para você e falar assim, mas se você já desmatou 40%, você precisa replantar mais 20%. Ele não está preocupado. E se vocês acham que isso é besteira, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é pouco. Porque nós tivemos situações como o Jaguar Corridor, que foi uma iniciativa de criação de corredores ambientais e florestais para populações de onças pintadas, jaguares, né? Populações de onças pintadas na América Latina, que visava essa criação de corredores que iam desde quase do sudeste brasileiro até a ponta lá do Brasil, de corredores que seriam classificados como reservas ambientais, intocáveis. E aonde não existia floresta, ia ter que plantar.
que na verdade não é plantar, né? É regeneração, que é a grande moda agora. Você deixa como está, chove, vira uma floresta. Lá em Sinop, se você... Agora, vou dar um exemplo mais simples. Recentemente teve uma área que foi, há 2, 3 anos, teve uma área que foi invadida, desmataram um pedaço da área, você ficou 3 anos sem entrar lá, virou uma floresta de novo. É regeneração florestal. Eles queriam criar corredores para onças pintadas, famílias de onças pintadas, com 450 milhões de hectares. Vocês têm noção disso? E iniciativas como essas não são ilógicas do ponto de vista de uma agenda que prevê que a solução para o problema do mundo é o aumento de floresta tropical. Então, acho que a gente precisa parar, talvez, de bater na tecla que o Brasil preserva 60% do seu território e começar a bater na tecla que o Brasil pode derrubar 20% da Amazônia, o Brasil pode derrubar 70% na região aqui de baixo, o Brasil pode derrubar. E todas as vezes que nós formos taxados, a grande coisa que todos e grande parte das pessoas vêm falar é que o Brasil precisa agora aumentar a sua produtividade e parar com as questões de desmatamento. Só que eu quero lembrar vocês o seguinte: a partir do momento que nós nos submetermos a esse tipo de política, não vai ter mais volta. Porque já não tem. Porque produtores rurais hoje do norte do país têm áreas com autorização de desmate e não o fazem porque não vão poder vender soja e não vão poder vender gado. Porque já fizeram consultas às trades em frigoríficos grandes. Que eles não vão comprar. Por risco de retaliação e as questões do embargo que foram impostos contra nós. Em razão dos desmatamentos. Então, a gente precisa parar de tratar e de combater acessório e combater o verdadeiro problema chamado inexistência de aquecimento global. Obrigado, Márcia.